É inegável que hoje nós temos uma novela geopolítica entre o Brasil e os Estados Unidos, principalmente com a Lei Magnitsky, toda a pressão em cima do Brasil, aí muitos falando sobre soberania, etc. Alexandre de Moraes. Bom, meu objetivo não é entrar aqui exatamente em um lado ou outro, mas falar um pouco das consequências da mecânica monetária para que você, como investidor, possa tirar as suas próprias conclusões. Então, o último capítulo envolveu o Banco do Brasil, porque ele é importante sistemicamente para não somente para o Brasil, mas é um dos hubs de acesso, né, ao sistema eurodólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos, os quais, inclusive, compõem grande parte da reserva, né, brasileira para toda a força do comércio exterior que se tem hoje. Então é importante você manter esse acesso, apesar de todos os esforços de desdolarização ou aproximação, né, com o Oriente. Então aqui, esse artigo aqui do Valor Econômico, ele falou um pouco da resposta via mídia em um evento em Nova York do vice-presidente, né, do BB, falando como que ele vai responder às exigências feitas pela OFAC, né, em relação ao que já foi feito, como sanção contra o Alexandre de Moraes, se a conta já foi fechada, se ele já agiu, etc. E quando isso não acontece, você pode ter alguma retaliação secundária, o que seria uma coisa mais grave. Só que aí a resposta que foi dada aqui, quando ele foi questionado, ele falou: não podemos comentar sobre qualquer atividade bancária de clientes. Existe uma lei no Brasil que nos impede de fazer isso, mas é importante que todos saibam que cumprimos integralmente a lei em todas as geografias que operamos. Então ele foi literalmente ali pela tangente, né, para falar de uma forma diplomática. Só que aí fica a questão: será que essa é uma resposta oficial que vai ser dada para a OFAC? Se for o caso, isso pode criar algumas outras consequências, independente de você achar se isso é correto ou não. Porque, mesmo que você não tenha uma sanção diretamente para o Brasil, a sanção ela vai para as empresas americanas. Qualquer empresa americana, caso isso escale, obviamente, que faça negócios com o Banco do Brasil, ela vai ser sancionada. Então, imediatamente você retrai. Então, são coisas desde sistemas de pagamento, como Visa e Master, como o acesso a eurodólares, né, ao próprio sistema SWIFT, porque bancos parceiros não podem fazer isso, começar a transacionar se você faz parte da lista da OFAC como entidade sancionada. E aí começa a complicar bastante, isso pode afetar absolutamente tudo. E eu falo bastante, né, sobre isso no Substack, então se você gosta de aprofundar nesse tema, entender bastante como funciona a mecânica monetária, sem paixões nem para um lado e nem para outro, que a gente sabe que tem várias discussões por aqui, mas no intuito de ter melhores decisões para os seus investimentos, eu tenho vídeos como esse todos os dias, mas também compartilho vídeos exclusivos para membros todos os sábados, né, uma mini universidade OmniMacro, na verdade é uma universidade hoje, que a gente já tem uma série de capítulos, né, eu já faço isso há vários meses, e também compartilho como que você pode se proteger. Então aqui eu compartilho o portfólio OmniMacro usando justamente todo o conceito do milkshake do dólar, toda a parte de investimentos passivos, ativos como ouro, Bitcoin, a SP500, né, mercados emergentes, etc., para compor uma carteira de longo prazo que pode te dar algumas ideias. Então todos os links estão na descrição abaixo, caso você queira fazer parte, como também aqui acima você tem o QR Code. E você também pode participar ao vivo comigo na Jornada OmniMacro, onde eu faço aulas ao vivo, você pode fazer qualquer pergunta e a gente tem ali um encontro um pouco mais íntimo, né, para poder falar um pouco mais das coisas que a gente vê acontecendo aqui ao redor do mundo e como você pode se beneficiar. Então vamos lá, continuando aqui. A grande questão que você vê no Brasil é de hostilidade, mas ao mesmo tempo você vê uma ajuda que está sendo dada ali, estendida dos Estados Unidos para a Argentina, né, com uma linha de 20 bilhões de swap. Eu já falei em capítulos anteriores sobre esse assunto, e o grande objetivo aqui não é dizer que os Estados Unidos são bonzinhos, eles querem ajudar a Argentina, etc., porque eles gostam do Javier Milei, ele é um grande parceiro. Claro que, nesse caso, ele tem uma afinidade muito maior com o Donald Trump, só que você
a gente precisa entender o quadro maior que está por trás disso. É que, ao mesmo tempo que a Argentina tem um swap line que está sendo oferecido pelos Estados Unidos, provavelmente vai ser utilizado no intuito de estabilizar o peso, independente se a gente concorda com isso ou não, você também vê a Argentina tendo swap lines com a China, que, na minha opinião, é o grande fator que faz com que os Estados Unidos tenham um interesse cada vez maior em toda a América Latina, inclusive na América Central. Você vê isso nos movimentos do Canal do Panamá, você vê no movimento que está acontecendo agora na Venezuela, você vê isso na Argentina, você vê isso também no Brasil. Então isso não é uma coisa especificamente da família Bolsonaro ou do Alexandre de Moraes, é simplesmente parte de uma trama baseada nos interesses de America First, mas principalmente focado na China. E isso afeta totalmente os sistemas de pagamento, porque inclusive eu já fiz, né, um dos artigos que eu fiz no Substack foi justamente falando sobre a entrada da UnionPay no Brasil oficialmente, que é a bandeira de pagamento chinesa, né, com mais cartões do que Visa e Master somados, né? Você pode dar uma olhada aqui também. Como a grande questão é a internacionalização que vem sendo feita, né, ou pelo menos tentada pela China no intuito de criar um novo tipo de sistema. Então, não somente a China vem comprando ouro, acumulando, né, e vem fazendo ali as máximas históricas, o ouro já passou dos $3.800 a onça no momento que eu estou falando aqui, mas ela também precisa da internacionalização da sua própria moeda. É aí que começa a entrar a grande guerra ali entre os Estados Unidos e China, porque as stablecoins estão começando a virar a bola da vez. Então você tem uma série de batalhas, seja geopolítica, mas principalmente de um novo sistema monetário que está acontecendo agora, e acontece que Argentina, Brasil, Panamá, Venezuela, os países do momento estão no meio de toda essa briga. Então você percebe um quadro cada vez maior de você tentar um domínio nesse aspecto, e é lógico que a mecânica monetária ela entra literalmente nessa jogada, né? nessa trama. E aqui eu expliquei, inclusive, no último vídeo de sábado, sobre justamente essa guerra das stablecoins, porque a China está numa posição um pouco complicada nesse aspecto, porque como ela tem controle de capitais bastante forte, ela precisa abrir o mercado, mas mantê-lo sob controle ao mesmo tempo. Então não está muito claro ainda como que ela vai fazer isso, só que ela já escolheu a sua estratégia, que é usar Hong Kong, que é o hub de entrada, né? é o hub de comunicação entre o mundo externo, que é o offshore, né, o offshore yuan, com o mundo interno, que é o mainland yuan. Eu expliquei isso em detalhes no nosso capítulo de sábado. Só que ela ainda não sabe se ela quer fazer isso, e mesmo que você faça, será que vai criar problemas no futuro? E pode ser que eu tenha que voltar atrás, e se eu voltar atrás, eu posso perder a confiança dos investidores. Então ainda a China é muito mais reticente em relação à cripto, mas enquanto isso ela vai aumentando cada vez mais as suas próprias reservas de ouro, e o que vem afetando bastante o preço. Então você tem toda uma movimentação que está sendo feita agora, mas ninguém ainda tem clareza do que vai acabar virando tudo isso. Então é para isso que a gente precisa ir acompanhando, né, e fazendo seguindo, né, todas essas novelas. Mas voltando à nossa trama aqui do Brasil, fica claro que você precisa garantir que, no ponto de vista americano, que o Brasil não vire não vou falar um curral, né, mas um território de influência chinesa. E obviamente que, ao mesmo tempo, a China tem exatamente a mesma visão, né? Ela quer garantir a continuidade, sendo o maior parceiro comercial, fazendo várias linhas. Então essa tensão, principalmente com as eleições que vai ter agora em 2026, vão definir para que lado que o Brasil acaba indo nesse grande tema de desglobalização, descooperação. Os blocos vão se formando, e é por isso que eu digo, né, um dos maiores temas aqui é de você não pensar tanto em relação ao retorno que você tem sobre os seus investimentos, mas talvez a jurisdição na qual eles estejam seja mais importante, porque nada adianta você fazer 20%, 30% em um ano, né, ou 40% em um ano, sendo que às vezes você não pode movimentar
esse capital. Então, isso vai se tornando cada vez mais importante, porque temos um mundo onde você vai ter mais fricções, não somente para produtos, como a gente vê hoje nas tarifas, por exemplo, no mercantilismo, mas isso também vai afetando o mercado de capitais, e pode acontecer cada vez mais. Então, algo para a gente ficar bastante atento. É claro que tem muita água aí para rolar nesse quesito, né, nessa novela geopolítica, mas a gente vai vendo, não existem certezas, mas só existem probabilidades.